Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Item 8. A virtude. Essa passagem aqui eu só lembro bem de coisas como a Ana estava fazendo aqui a prece, falando sobre a doença que é o vírus que está gerando a pandemia, que é o Covid-19. E foi interessante que disse que um grande banqueiro mundial faleceu e o depoimento da filha dele foi dizendo que o pai dela tinha tanta coisa, mas ele partia por falta de uma coisa que ele não podia comprar, mas estava ali acessível, inclusive a ele, mas ele não conseguiu sobreviver sem ar. Então o ar é uma coisa da natureza que é tão abundante, tão importante, tão valoroso, mas que está tão presente nas nossas vidas que nós não damos valor. Então a virtude, quando ele coloca que está em ser bom, ser caridoso, ser laborioso, moderado e modesto, a gente começa a olhar para a virtude, para as pequenas coisas, para coisas tão pequenas que a gente não chega a dar atenção, mas que elas são fundamentais. Por exemplo, quantas pessoas nós vemos a nível de senso comum acham que um domingo é algo enfadonho, que é algo triste, é algo de rotina. Quem já viu gente se maldizer do domingo? Aí quando vai para a TV, diz a televisão também não passa nada que preste. E às vezes nos falta a percepção, a virtude de enxergar a grandiosidade de Deus em um mundo que a cada dia a maior parte das pessoas tem de trabalhar e não tem fim de semana, não tem férias, tem uma jornada exaustiva. Quantos pais querendo estar com os filhos e quantos filhos querendo estar com os pais e não podem? Todo mundo em casa, vai ter uma festinha, uma coisa, aí a pessoa não pode. Quer dizer, a gente só começa a valorizar as virtudes quando a gente tem carência delas. E aí isso demarca a nossa falta de virtude, porque a gente não enxerga e não dá valor. A gente não valoriza um domingo, a gente não valoriza estar aqui com uma roupinha limpa, ter um sapatinho para calçar, uma meinha limpa, uma coisa besta como uma cueca, ou qualquer peça íntima. Eu tive a oportunidade, logo quando começou a primeira quarentena, em março de 2019, mais especificamente 19 de março de 2019, eu comecei a parar para estudar como é que pessoas que viviam em situações extremas, e o que era uma situação extrema para mim? Faltando o básico, faltando água, luz, faltando trabalho, faltando comida, faltando várias coisas. E eu comecei a estudar, por exemplo, como era que algumas pessoas estavam se saindo com isso. Aí eu achei muito interessante, tem muitos documentários e muitos livros sobre ecovilas. O pessoal estava vendendo as casas, lógico que não foi logo na pandemia, já bem antes. Nas capitais juntavam dinheiro, fazia assim, comprava um terreno grande, bem apto
para plantar e sobreviverem por eles mesmos. E era super interessante vocês verem sobre ecovilas. Eu achei uma realidade interessantíssima. Aquela junção de forças e as pessoas viviam naquele trabalho uma vida interessante. Eu disse, pô, então, se não tiver uma estrutura como eu estou acostumado a ver aqui em Fortaleza, é possível ter outra estrutura também boa. Aí eu olhei para esse lado. Aí comecei a estudar sobre o que aconteceu nos campos de concentração, quando os nazistas prenderam negros, homoafetivos, judeus, e dizem aos números oficiais que 2 milhões de judeus foram exterminados. E muitos fugiram para vários países do mundo. E depois que foram libertados em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos vieram para o Brasil. E quando você pega depoimentos de nazistas, você pode colocar lá no YouTube, você vai ver um senhorzinho que ele está aqui no Brasil, e a mulher vai perguntar a ele era uma criança, assim, um rapaz, um menino, dentro do campo de concentração, e que veio bater no Brasil. E a mulher perguntou para ele, como era. Ele para assim, olha para cima, aí ele diz assim, é muito complicado explicar para a senhora, porque, sabe, o valor que eu dou, que ainda agora, ele dizendo, eu trabalho, eu moro em uma casa que é limpinha, que é organizadinha, sabe, eu estava lá em cima, todo dia eu levanto, ele dizendo, no quarto dele, e está lá, eu desfaço minha cama com um carinho muito grande, depois eu arrumo minha cama quando eu levanto, sabe, eu tomo um banho, ele mora em São Paulo, ele diz, aqui às vezes tá no frio, eu ligo uma águazinha quente, morna, passo um sabonete que eu quero, sabe, coisas, escovo os dentes, vou tomar café, escolho às vezes o tipo de café, o tipo de pão. Aí a mulher ficou olhando como quem diz, besteira, né? Coisa do dia a dia que ele não faz. Ele disse, pois é, porque lá, aí mostra, né? Em Auschwitz, por exemplo, na Polônia, eles filmando, aí tem uma graminha, aquela graminha bem ralinha. Aí a mulher olha e diz assim, olha, naquele tempo não tinha essa grama aqui não. Quando não era neve, isso aqui era só areia. Eu disse, por quê? Porque quando se tivesse alguma grama, a gente comia. Olha, a gente passava tanto frio, a gente ficava numa cama de solteiro, às vezes para 8 pessoas. E a gente ficava sem cobertor, encostado um no outro. E a gente sabia que o cara morreu porque a gente estava vivendo do calor dele, aí esfriava. A gente usava a mesma vasilha para fazer todas as necessidades essenciais, o 1 e o 2. E era a mesma vasilha para tomar café, almoçar e jantar. E nem sempre tinha água para lavar, não. A alegria da mulher contando do dia que ela conseguiu ficar, porque a mãe dela era enfermeira e tinha um espaço ainda mais ou menos de contato, ela fica lá limpando as latrinas, porque não tinha vaso, era de madeira assim, uma caixa, o pessoal defecava ali, ela ia lá meter a mão, ela dizendo da alegria de estar ali dentro, por causa do frio do inverno na Polônia, e ela estava botando o calor, era a fezes. Aí ele começa a contar, se vocês forem ver os relatos, e como as pessoas foram encontradas, né, só os ossos mesmo, humanos.
Aí você começa a valorizar o que é um domingo, o que é uma roupinha limpa, sabe? Quer dizer, as virtudes passam em branco para a gente. A gente, como disse Paulo, era para ver tudo e reter o que é bom, mas a gente bota trave no olho da gente, suja o óculos da gente e a gente só vê o que a gente entende que não presta. Você imaginar numa época da escravidão, uma mulher ou um homem ser um mero objeto de alguém que nem a fala ele não entende, porque o dialeto é diferente. Entender o quanto de homens e mulheres negras morriam de banzo, que era de tristeza, dentro do navio. Para a gente valorizar a liberdade que a gente tem. Tem um trecho do poema Navio Negreiro do Castro Alves, que a Maria Bethânia ela musicou, muito bonito. Aí ela melhora, porque a linguagem do Castro Alves era mais requintada, né? Ela facilita para a gente entender. Ela faz um trechinho de como eram os homens e mulheres dentro do navio negreiro e como eram eles antes. Porque se a gente não se colocar no lugar das pequenas coisas, a gente não amar as pequenas coisas, amar de verdade, sabe, amanhecer, pessoas dizem, parece que está ficando doido, bom dia, meu Deus, obrigado, porque eu tenho um momento com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, meu Deus, obrigado porque eu posso falar, aquela oração do Divaldo, pensa que é besteira, é porque a gente está com isso demais, a gente não dá valor. Ele começa, ela diz assim, primeiro como se estivesse no barco, aí ela diz assim, imagine você dentro do navio negreiro, e ele dantesco, quer dizer a visão que o Dante descreveu, o inferno, o purgatório e o paraíso, os piores castigos. Ela diz, era um sonho dantesco o tombadilho, a parte lá do barco, tinir de ferros, o pessoal acorrentado, instalado o açoite, apanhando de quem reclamasse ou que não trabalhasse, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, o balanço do mar. Quem já andou de jangada aqui, vomita? Eu peguei uma jangada, quando o vômito veio, eu segurei, a lágrima desceu, aí o cara disse, pronto, você não vomita mais, mas é um balanço fora de série, você imagina uma caravela atravessando o Oceano Atlântico, a dança, o tanto de gente vomitando e apanhando que vomitou. Era um sonho dantesco o tombadilho, tinir de ferros instalado a açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres levantando as tetas, a mãe, né, com o filho, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, as criancinhas mamando, né, era visto como um boi, uma vaca trazendo a cria, né, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças mais nuas, assustadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs, um de raiva delira, adiantava ficar com raiva, puxava a corrente, se machucava e apanhava, outro enlouquece. Você imagina, tem um filme que o Steven Spielberg ganhou o primeiro Oscar, não sei se vocês assistiram, chama Amistad. Eles eram traficantes de negros quando foi proibido o tráfico negreiro. E quando a polícia vinha da marinha, eles pegavam os negros, gente, todos acorrentados um no outro, pegavam uma pedra bem grande e jogavam eles no mar, e vinha a pedra descendo e eles descendo, tudo amarrado um no outro. E a gente não dá valor que a gente tem. A gente vive em conflito. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, chora e dança ali. Aí o Castro Alves diz assim, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade. Era verdade ou não? Tanto horror perante os céus.
Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Dize-o tu, severa musa, musa liberre maldais, são os filhos do deserto, onde a terra esposa luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Ele começa a descrever como era a vida deles antes de serem aqueles negros e negras acorrentados e vomitados e defecados ali dentro de um barco. Eram a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. Imagina o porão de uma caravela. Aí começa a descrever o que é aquilo. Aí você imagina hoje, uma hora dessa, uma menina ou um menino, mas vamos botar aqui uma menina, que está aqui querendo se matar porque um relacionamento não deu certo. E você imaginar os 150 mil refugiados que estão morando em barracas no deserto, refugiados lá do Iraque, é barraca de pano. As meninas, 13 anos, o Islã diz que não permite a prostituição, é contra o Alcorão, tem que casar. Dizem os documentos que multimilionários sauditas vêm com seus aviões, chegam lá, pegam a menina, tem agência informal, tudo é rústico, é na areia, no sol, negociando essas meninas para casamento. Aí o cara pode casar com várias mulheres, ele vai, pega a menina de 13 anos, dá um dote para a família. Hoje, 2021, independentemente de Covid, leva a menina, casa com ela, 13 anos, leva os depoimentos, usa, abusa, bate, destrói os sonhos da menina, depois devolve ela para lá. Às vezes passa uma semana, se não pode prostituição, ele casa, ó, depois devolve. Quem já viu essas histórias? Isso é hoje. Mas por que para a gente valorizar cada coisinha que a gente tem que estar toda hora enxergando a falta? Quanta coisa um Covid não está nos ensinando? Quantas famílias que estão tendo várias lições de viver em casa porque não podia, não conseguia, não consegue. Então, a questão da virtude é importante que a gente todo dia observe como Deus é bom conosco. Como a nossa vida é didática, é linda, especialmente no momento em que a gente pode mudar, que a gente pode usar o livre-arbítrio para escolher ser melhor do que a gente mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. A gente está num ambiente de possibilidades em que a gente pode, se perder um emprego, às vezes empreender e criar outra coisa, ou quebrar uma coisa e montar outra coisa. E se fosse um escravo, se tivesse socado dentro do deserto sem nada, como milhares de pessoas estão hoje, se fosse um refugiado que teve que sair de casa só com a roupa do corpo e não tivesse nada uma hora dessa, quando a gente começa a olhar como é que é o mundo mesmo, se a gente quiser olhar, aí a gente começa a desenvolver uma virtude na gente. Qual é a primeira virtude? Gratidão. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é a maior prova que eu tenho de amor a Deus? Ser grato.
E não só ser grato. Ser virtuoso é o quê? Olhar para tudo que Ele nos deu, partindo da respiração, da possibilidade de caminhar, da possibilidade de pensar. Já pensou, você vê uma pessoa surtada no hospício, comendo fezes, e você ter condição de estar escolhendo aqui e não querer isso? Uma pessoa deitada no hospital, tendo que ficar amarrada, porque senão ela arranca a sonda, e a gente está aqui falando desse queijo. Ou não é assim? Então a gente tem que começar a ser grato. A virtude vai isso, ó. Primeiro, ó, bom, caridoso, laborioso, é o que? Pega o que Deus te deu e usa da melhor maneira possível. Melhora, seja melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. E uma das melhores formas é isso, ter alegria de viver. Quando não consegue, numa situação difícil, ter alegria, não entra no ódio, não entra na tristeza, entra na serenidade. Tenta buscar o equilíbrio. Não se preocupe se você só sabe ver as coisas, e se eu só sei ver as coisas por comparação, não tenha dúvida, tem gente muito pior. Porque dentro de uma situação de uma pessoa que está às vezes doente aqui com Covid, uma UTI, quantos pais e mães não estão vivendo com um filho totalmente drogadicto, batendo dentro de casa no povo e roubando as coisas? Sofre a família e ele também está destruído. E às vezes a gente se queixa em demasia de coisas bem menores. Ou seja, a gente não exercita a nossa tolerância. É outra virtude. Tem pessoas que eu questiono internamente as atitudes, e eu me lembro daquele lema, Ana: viva e deixe viver, Renato. Renato, não queira ser a palmatória do mundo, não queira ser o juiz, quem julga é Deus, o universo é um espelho, tudo que você joga para ele devolve para você. Dá amor, recebe amor, dá ódio, recebe ódio. Então, Renato, como no futebol, joga bola, não reclama do juiz, faça 10 gols, joga bola, não reclama do juiz. E um jogo não precisa de 10 gols para ganhar, não. Às vezes um gol dá certo, às vezes empatar dá certo, e às vezes até perder por um dá certo. Preocupe-se em jogar o seu jogo e ganhar o seu jogo jogando da melhor maneira possível. Ah, mas meu time é ruim. Você é bom porque você faz parte do time. Ah, mas é porque o zagueiro se esforce mais, faça aquele jogo que vai para frente e volta. Vá e volte. Está achando ruim? Ah, mas não tem um preparo. Se prepare. Com certeza você vai ser visto por isso. Então as virtudes, elas partem disso. Por que para a vida da gente, para a gente ver o que é bom, bonito, justo, a gente só sabe ver se estiver passando por dor? Porque nós somos o que os Espíritos dizem, espíritos imperfeitos. Recebemos toda a inspiração para o que é bom e a gente se inclina para o erro. Isso é um espírito imperfeito. O bom espírito, ele recebe a boa inspiração e ele é laborioso, ele trabalha no sentido do bem. E o espírito puro, ele já vai sempre agindo no bem. Mas a gente não. A gente tem um monte de coisa para achar bonita e boa, e a gente acha dentro de um quadro todo verde, ou de uma pintura toda branca, a gente acha o quê? Só olha para o pontinho preto, para o pontinho vermelho. A gente não dá valor, por exemplo,
ao que está em maior quantidade. O que está em maior quantidade é o branco, mas se tiver um pontinho amarelo, um preto, um vermelho, a gente, olha ali o ponto, o que você está vendo nesse quadro? Eu estou vendo um ponto vermelho, um preto e um amarelo. Meu filho, você não está vendo que o quadro é branco? Então é isso, a gente, como dizia o Hermes Trismegisto, a gente só vê pela dualidade, aquele negócio do yin e o yang, o branco e o preto, a matéria é dual, tem altos e baixos, não tem como. Tem dor, velhice, doença e morte, tem. A gente tem que saber trabalhar com isso. Mas ao invés de a gente olhar para esses 4 pontos, já pensou se a gente fosse numerar o quadro branco? O quanto de coisa boa que está acontecendo para a gente poder estar aqui agora? É como um som. Eu posso escolher o silêncio, eu posso escolher o ruído, ou eu posso escolher o que eu quiser. Tenho certeza que se as histórias que eu estou contando aqui, porque depende muito, como dizia também o Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento. O Evangelho vai para mim, para cada pessoa no tempo, quando a gente for ler de novo, é outra leitura. O tempo que a gente está, o tempo de amadurecimento. Então tem gente que vai, como chama, surfando nas palavras, porque está entrando bem direitinho, diz assim, rapaz, esse Evangelho deu certinho essa parte para mim. Quando você está acompanhando uma história assim, porque você está aberto, não é porque quem está falando é bom, não. É porque o teu coração estava aberto para aquilo. Você veio no momento certo, ninguém chega tarde nem sai cedo. Chegou para você. Eu até pergunto, quando você está assim focado num negócio desse, pode vir um choro de criança, o mundo caindo, você nem presta atenção, foco. Você não vai se perder. É só a gente seguir a natureza, é a gente olhar para a estrada dos tijolos amarelos, é no quadro branco, olhar primeiro para o branco, não ignorar os outros pontos, mas por que supervalorizar os outros pontos? Como assim? Se eu estou numa vida em que eu ainda sou vivo, eu tenho juízo, eu tenho um bom relacionamento, eu estou numa casa, eu estou aqui banhado, escolhendo, aí tem um problema de relacionamento. Não, minha vida se acabou. Por que esse ponto acaba a vida todinha? De novo, olha para o quadro que é branco. Tem mais branco do que a outra cor. Do que o vermelho, do que o amarelo, do que o azul. E o que é bom do quadro branco? É que eu posso pegar meu lápis e escrever e reescrever a história, posso apagar. Na prática a gente sabe que seja o passado, passado, não tem volta, mas eu posso reescrever. Como dizia o André Luiz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode, a qualquer hora, escrever e chegar a um novo final. Porque a lei do progresso diz, ontem eu era pior do que hoje, hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã serei melhor do que hoje, mesmo que eu não escolha. E se eu escolher? Melhor, mais ágil, mais rápido. Então, esse evangelho, a virtude, eu acho ele muito poderoso. Se ele nos conduzir a apagar todas as letras e nos levar a enxergar, por exemplo, a palavra virtude, para a gente enxergar a alegria e a beleza que tem nas nossas vidas. A gente possa ver isso de modo que a gente possa chegar hoje e deixar, como dizia o Pequeno Príncipe, de levar a sério palavras sem importância e possa perdoar,
possa amar, possa desejar o bem, possa chegar agora, ligar para alguém que a gente faz tempo que não fala, dizer que ama, dar um abraço, dar um beijo. Dar uma palavra amiga. Ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Porque o que eu vejo do Espiritismo é isso. Ele traz para nós a possibilidade da gente se reinventar, se enxergar, se compreender e usar melhor o nosso livre arbítrio. É isso que ele faz. É muito individual, sem ser individualista. Então, que nós possamos enxergar a nós como seres da criação, para que a gente possa trabalhar valores, virtudes e sabedoria, para que a gente possa escolher melhor, agir melhor e ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, em tudo o que a gente for fazer. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós pudermos e sabedoria para nós distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, mas que nós não abdiquemos das nossas compreensões, escolhas e ações. Boa semana. Se for em tua presença, acalma.